uma cobertura que vai até 300 mil. O Vida Simples também é um produto bastante simples, vocês vão ver por conta das coberturas, mas ele tem o seu capital limitado também a 300 mil. A idade é bem interessante, né, que ele vai até 70 anos, né, a maioria dos seguros no mercado vai até 60, 65, então ele tem uma cobertura interessante e até 70 anos. Tá bom? Ô, Ney, deixa eu só fazer um complemento, que eu tenho visto algumas perguntas aqui, eu acho que vale a pena até para agregar. Pessoal, o Contrata Fácil, ele é um link, como bem até reforçou o João e o próprio Ney. Imagina que por trás dessa ferramenta eu tenho vários produtos que, dependendo de conforme for o perfil desse cliente, eu vou direcionar para aquele produto que vai melhor atender, tá? Então, só para a gente, porque o Ney está passando por produto, mas o próprio cliente, quando ele faz lá a contratação, porque o link ele é um autosserviço, né? Você imagina que eu vou dar um exemplo aqui, só fazer um paralelo, tá? Mas vamos pensar que eu vou comprar lá nas Casas Bahias uma televisão. Então, eu vou lá e aí, dependendo do que eu vou buscar, eu já pego, já faço toda a compra online. Então, qual é a facilidade desse link, né? É que você dispare para esse cliente e esse próprio cliente, ele próprio vai se servir e vai verificar qual é a cobertura que está adequada à necessidade dele, né? Então, assim, não vai ter o corretor pegando as informações, me passa seu nome, data de nascimento, ocupação, renda. Você não precisa pegar essas informações para fazer um cálculo e disparar para ele. O link, ele é um autosserviço. Então, esse cliente ele vai acessar esse link. Quando ele preencher lá o nome, data de nascimento, ocupação, renda, o próprio link ele já vai te dar algumas opções de planos, digamos assim, que por trás tem esses produtos que o Ney está apresentando. Então, só para vocês entenderem, porque como ele está falando acidentes pessoais, vida simples, e agora também tem o vida individual e o vida mulher, na verdade é como se fosse por trás da própria inteligência do sistema do link, esses produtos para eu poder oferecer com base no perfil do cliente. Tá? Então, até aproveitando aqui que eu já peguei esse gancho, o Alexandre Maurício perguntou se tem declaração pessoal de saúde. Tem sim, tá, ô Alexandre? Mas assim, são 5 perguntas, ele é bem simplificado, né? Ele vai passar com vocês como é que funciona a dinâmica do link, para vocês verem que é super simples, tá? Então, ele vai responder ele sim ou não, isso já vai para uma análise interna nossa, mas tem sim uma declaração pessoal de saúde. Teve uma outra pergunta também em relação a Rosário de Fátima, se não cobre morte nem invalidez por doença, só por acidente. Dependendo da idade, sim, né? Porque como a gente tem um produto até 75 anos, que é acidentes pessoais, aí realmente vai ficar travado de 70 a 75 anos para só oferecer produtos de acidentes pessoais. Abaixo de 70 anos, a gente já apresenta o morte acidental, né, como uma cobertura ali básica de start. Vocês vão ver isso quando o Ney apresentar lá a dinâmica do link. Mas esse cliente, como ele é um autosserviço, ele já vai apresentar as outras coberturas que ele pode ir adicionando. Então, ele mesmo vai se servir ali, olha, eu preciso de uma doenças graves, eu preciso de uma aquisição de jazigo. Então, tem outras coberturas que ele pode ir agregando e incorporando lá no próprio link. E o mais bacana, e aí até para conhecimento de vocês, a gente tem percebido que o cliente, quando ele contrata através do link, inclusive o ticket dele médio de prêmio que ele paga mensal é maior do que às vezes o próprio corretor faz de consultoria, né? Porque o próprio cliente ele vai entender qual é o poder aquisitivo dele e até quanto ele pode estar pagando para ter aquela proteção, tá? Então, a gente tem percebido que, inclusive, tem agregado o valor e aumentado aí o comissionamento dos corretores. O Felipe está perguntando onde pega o link, a gente vai ensinar onde que está lá no portal, até para vocês poderem... agora a gente tem possibilidade de criar um link para cada situação, para cada ação de vocês. Deixa eu ver se tinha mais alguém aqui. O Luiz falou gente, que já está... Cuidado com a ansiedade, gente. Que já eu vou está vendendo apresentar isso aí. tudo para vocês, gente. Algumas semanas, o Luiz Quintanilha, ele falou só que não gosta de não ter a possibilidade de enviar o orçamento para o cliente que não tem como imprimir. Luiz, esse link, ele, como eu falei, ele é um autosserviço, né? Então, a ideia é que o próprio cliente, ele se sirva, né? E ele mesmo vai agregando ali o que ele entende que
seria de necessidade dele, mas não exclui a possibilidade do próprio corretor, dentro do portal do corretor, fazer toda uma consultoria e também um estudo elaborado, né? E mandar por e-mail. Realmente, a gente, no portal, a gente ainda não tem essa possibilidade de impressão do estudo. A gente está já dentro da companhia com essa melhoria, tá? Mas, assim, qual é a ideia? Como a gente está percebendo que o link ele está sendo muito fácil, não só para o cliente, mas até mesmo para o corretor, a gente tem percebido que o corretor nem tem utilizado o portal, ele já tem utilizado direto o link, né? É uma linguagem fácil, né? O próprio cliente hoje ele está entrando nessa era digital, então a gente tem percebido que está agregando valor aí para os negócios de vocês. Está cheio de pergunta aqui. O apê funeral cobre morte natural. Ricardo, sim, dentro do AP, na parte do funeral, a gente vai cobrir qualquer causa que seja essa morte, a gente vai fazer lá todo o sepultamento. Se o cliente, o Luiz de novo, se o cliente tiver 50 anos ou menos, ele não sabe fazer uma proposta online, precisa, claro, super. A gente tem perfis de clientes, né? A gente tem clientes que são mais digitais, né? Outros mais tradicionais, que às vezes até precisa de uma visita consultiva, uma presença do corretor. Então, realmente faz sentido, a gente precisa atender todos esses perfis. Tá? Posso linkar lá o link a uma empresa parceira? Sim. Limite de idade de entrada no Vida Global. O Global, ele é um outro produto, tá, gente? Não é esse produto é um produto individual, tá? Pessoa física. Mas já respondendo o Global Netcore, 70 anos, tá? É o limite lá dentro do Capital Global, só para não deixar vocês sem resposta. E se tem estorno para o corretor, tem sim, mas aí eu vou deixar para o Ney, senão eu vou furar aqui o treinamento do Ney, gente, porque eu falo pouco. Mas eu estou achando bacana porque vocês estão interagindo e é isso mesmo. A gente quer agregar valor aí aos negócios de vocês. Então, vão mandando pergunta. Ney, é contigo. Segue aí. Legal, legal. Obrigado, Evelyn. Gente, o coletivo, a gente vai entrar com o João e tentar marcar uma outra data, tá? Isso aí. E aí a gente fala sobre coletivo, fala sobre VG, Capital Global, e a gente aprofunda mais. Então, a gente vai aos poucos, né? Lá na frente, se o João nos permitir, a gente vai entrar com previdência também, e vamos entrando até o quanto ele puder permitir a gente, tá bom, João? Cobrem ao João, cobrem ao João. Vamos embora. Então, a questão da idade aqui do Vida Simples, voltando, né? Até os 70 anos e com capital limitado até 300 mil. Vocês vão reparar que aqui eu tenho, em relação ao acidente pessoal, eu tenho muito mais coberturas do que o APzinho, que é um pouco mais simples. Então, aqui eu tenho a morte, que é a morte de qualquer causa, tenho a morte acidental, né? Lembrando, o cliente contratou morte acidental e morte propriamente dita, né? Qualquer causa. Morreu por acidente, ele pagou pelas duas linhas, né? A SUSEP eu tenho que apresentar preço, taxa ou prêmio na apólice para as duas linhas, ele vai receber as duas linhas. Morreu por doença, vai receber só a primeira linha, que é só morte qualquer causa. Tá bom? A gente às vezes fala morte, pagamento em dobro, né? Eu gosto de falar que, na verdade, eu estou pagando por cobertura. A gente tem a IPA, que é a invalidez total e parcial, que é a questão daquela tabela, né? Que a gente fala que é a famosa tabela lá e tudo, que é por membros, né? E tudo. E a tabela do açougueiro, né, Ney? Eu não gosto de falar, porque o nome é horrível, mas a ACF, né, que é uma acessibilidade física por acidente. Isso aqui eu vou explicar, é bem simples, tá? Para vocês terem uma ideia. A gente tem um carro adaptado por câmbio, né? Coloca o câmbio no volante ou no pedal, para alguém que teve algum acidente por alguma perda de algum membro, né? Então a gente faz lá uma adaptação no carro, até no banco, na cadeira, tá? Dependendo, são às vezes até caros essas adaptações. Ou adaptações em casa, no banheiro, no quarto, né? Em função de alguma invalidez. Essa invalidez, obrigatoriamente, ela entra como invalidez, não como reembolso, tá? O cliente não tem que pagar para pedir reembolso. Houve lá a questão do acidente,
ele vai comprovar o acidente e vai entrar como indenização. Só que ele tem que ter 50% de invalidez conforme a tabela que a gente utiliza da IPA. Tá bom? Se tiverem mais dúvidas, a gente tenta abrir isso um pouco mais. Mas a ideia é que, para receber o ACF, o segurado tem que ter, no mínimo, acima de 50% de invalidez, utilizando a tabela do IPA, tá? Da invalidez permanente total por acidente. DMHO é conhecida, né, por todos no mercado, que é despesa médica hospitalares odontológicas por acidente, né? Entra como reembolso, né? Houve um acidente, foi hospitalizado, clínica, dentária, médica, né? Ele vai entrar com a nota fiscal, né? Com os laudos lá do médico e tudo, e a gente vai entrar como reembolso até o limite lá da contratação, tá? Aquisição de jazigo é uma coisa bacana, que é recente, né, que a Sul América lançou, que tem os capitais de 10, 20, 30 mil, que é justamente lá no momento do funeral ser adquirido por qualquer pessoa, parente, amigo, familiar, né, até esse capital, e vai ser entrado, né, o sinistro como reembolso aqui na Sul América. Vai apresentar nota fiscal no nome, né, do João, com o CPF do João, e eu vou reembolsar o João naquela aquisição de jazigo. Tá? É bem interessante, pessoas que têm interesse, né, eu vou falar isso um pouco mais à frente, até por conta do funeral familiar ampliado, que está aqui do lado direito, né, no canto inferior, muita gente está fazendo já pensando nos pais, né, nos familiares que têm idades mais avançadas, né? Então a pessoa já tem, quer dizer, chega lá, compra e isso fica com o jazigo da família. É muito bacana isso, tá? Aqui no Rio, principalmente, porque o jazigo é caro, tá? Às vezes está batendo aí 30 mil reais. Ney, vou aproveitar para fazer um parênteses aí, porque já tem uma perguntinha aqui da Rita de Cássia de Oliveira. A inclusão de jazigo no seguro inclui a aquisição do jazigo em definitivo ou somente por determinado tempo? Responde para Rita de Cássia. Oi, Rita, boa tarde, obrigado pela pergunta, tá? Como eu falei, né? Quando a pessoa entra lá e compra o jazigo, o túmulo, a gaveta, ela está comprando a propriedade, né? Vai sair uma nota fiscal, alguém vendendo lá para ela, no nome dela e no CPF dela, tá bom? Então, isso é uma aquisição que ela está fazendo lá no cemitério. Minha parte aqui como Sul América é entrar como reembolso dessa nota, visto que o titular do seguro pagou isso ao longo de um determinado tempo. Ok? Então, só para exemplificar, Ney, que eu acho que é bacana, imagina, Rita, que eu sou segurada, eu fiz a aquisição, a compra lá, né, do seguro com a aquisição de jazigo, e eu vim a falecer, né? Alguém da minha família, sabendo você que não vai falecer nunca, o Evelyn, eu rezo para você todo dia, você vai ser eterno. Graças a Deus, né? Mas é porque eu não posso dar nome de outras pessoas que a gente tem Brasil inteiro aqui. Vai que eu fale algum nome de alguma pessoa que vai falecer, né? Então, eu digo que sou eu mesma, né? Então, assim, eu faleci, alguém da minha família vai lá comprar dentro do limite, né? O jazigo, vai adquirir o jazigo para fazer o meu sepultamento. Só que aquele jazigo, ele é um jazigo perpétuo, né? Então, se porventura outras pessoas vierem a falecer depois de mim, vai fazer o sepultamento lá naquele próprio jazigo. Óbvio que dependendo tem a quantidade de lugares, vai ter que ter a questão da exumação, enfim. Exumação. Mas ele é um jazigo perpétuo, tá? E aí o Jorge também, aproveitando, Ney, você vai entrar nesse mérito, se o produto pode contratar DIT e se pode no AP também. Então, você vai provavelmente passar aí. Estão perguntando em relação a funeral ampliado, pais e sogros, tem limite e idade, o Ney vai falar. Vou chegar lá. E depois eu vou entrando nas... ele escolhe a IS do jazigo, sim, tá? Você tem a opção lá de... 10, 20, gente, 30, é muito barato, muito barato. Então, o Ney vai fazer a simulação, vocês vão ter uma noção aí de como
o benefício, né, que isso vai agregar valor lá é barato quanto que essa pessoa, esse segurado, vai precisar desembolsar. E aí, se tiver mais alguma pergunta aqui, eu vou entrando, só para não cortar o Ney, porque a gente está com tempo curto. Voltando para a questão do funeral, ele é uma prestação de serviço ou em reembolso nesse produto, tá? Vida Simples. Ou seja, é um ou outro. Ou eu ligo para o 0800, para a nossa parceira, que é a Mondial, tá? E a Mondial, né, vai prestar todo tipo de serviço, né? Seja translado, não esqueçam do translado, tá? Porque quando a gente, às vezes, vê esse número aqui de 5 mil, exemplo, o endereço de residência do segurado, a família quer que enterre aqui. Mas o segurado não veio falecer aqui, veio lá na ponta do Brasil, lá na Amazônia, no Acre, enfim. Vai ser feito todo o translado, isso está na relação de serviços a ser prestados, tá? Eu acho bacana a gente entrar, dar uma olhada só para vocês terem confiança nisso que vocês estão apresentando para os seus clientes. Então, além de translado, né, vai ser feito todo lá, escolha do mortuário, né, de flores, de capelas. Então, isso tudo a nossa prestadora vai estar sendo feito. Ou a questão de reembolso, limitado aí sim aos 5 mil reais. A família lá, alguém decidiu fazer, né, e arcar com esse custo, né, e entra na Sul América como reembolso de sinistro, até o limite que foi contratado. Para quem eu vou reembolsar, né? Para os beneficiários, não, eu vou reembolsar para quem tiver na nota fiscal, nome e CPF. Passa os dados bancários, do nome do CPF que está na nota fiscal, e a gente vai entrar com reembolso, tá bom? Ou um ou outro. A questão do familiar também é bacana. Vocês podem olhar aqui, ó, que no familiar, ele te dá um pouco mais das questões de serviços, né? No nosso guia de assistência, isso está um pouco mais aberto, tá bom? Aqui a questão do funeral familiar, ele entra o cônjuge dos filhos ou enteados, desde que estejam lá, sejam dependentes do imposto de renda, tá bom? Novamente, o tempo é curto, eu não vou ficar abrindo muito, sepultamento, aluguel de sala, translado do corpo, urna mortuária, tá? Vamos tentar só correr um pouquinho. Funeral familiar ampliado. Esse é muito bom, e o retorno que a gente está tendo muita gente, né, a maioria dos corretores estão tendo sucesso nas vendas por conta disso, né? Imagine eu, com 57 anos, estou fazendo um seguro porque eu tenho meus pais vivos e meus sogros vivos. Então, imaginando que eles tenham aí 15, 20 anos mais velhos do que eu, é bem interessante estar fazendo essa cobertura, né? Essa assistência. E isso não tem limite de idade para os meus sogros e para os meus pais, né? É bem interessante. E o preço também, vocês vão ver lá quando eu entrar no link, né, para demonstrar para vocês, é bem interessante. Ok? Principais vantagens, né, em termos de benefícios. Médico na tela, como a gente tinha lá no AP, né, é questão de ligar para a nossa central, cadastrar até 4 dependentes, febre, dores no corpo, né, teve algum desconforto, algum mal-estar, não dá, dependendo do horário, do dia, feriado, tá num local que não dá para se locomover, tá sem carro, liga para o 0800, você vai ser direcionado para um médico, tá bom? E ele vai te passar uma receita e vai te dar todo o tipo de atenção. É muito bacana. Lembrando, não só para os nossos segurados de vida, mas também dos segurados de previdência. Lembrando aqui, eu não sei se eu falei anteriormente, quem tem previdência tradicional não entra, tá? Que é aquele produto tradicional nosso, bem antigo, que pagava lá IGPM mais 6, enfim, só para as previdências novas. Descontos de farmácia, cesta básica, até 12 parcelas de R$200. É um cartão magnético, né, que ele vai estar recebendo e que a família pode estar utilizando esses recursos mês a mês. Sorteios, lembrando, não só o titular, mas o corretor, né, mas como o titular também, participa desse sorteio. Eventualmente, ele sendo sorteado, ele continua participando de outros sorteios, tá?
Clube de vantagens são aquelas redes com descontos, né? Curso de saúde financeira, muito legal. As pessoas estão se interessando cada vez mais em aprender. Vigência, não foge muito lá do AP, é uma vigência anual com renovações automáticas por mais um ano. Né? Não quer dizer que no terceiro, quarto, quinto ano a gente vai cancelar, tá bom? Novamente, aqui não entra o boleto, né? Os pagamentos são por cartão de crédito, débito em conta ou Pix, aceitando um cartão de crédito de terceiro. Carência de 2 anos, a questão aqui por conta do entendimento hoje de legislação, né? Quer dizer, precisa no mínimo de 2 anos para poder ter a questão do suicídio. Lembrando também que no funeral, como lá no a morte qualquer causa, Covid teria que ter uma carênciazinha de 30 dias, tá? Eu não sei se eu comentei isso. Bom, Ney, vou dar uma pausa de novo aqui para você mudar de tela aí. Opa, então, vamos lá. Gente, tá um barulho aqui que a gente está com encontro aqui na filial também, então vocês me perdoem se porventura vocês estiverem ouvindo um monte de gente. Tá ótimo. A aquisição de jazigo pode ser realizada somente no caso de falecimento do segurado? Sim, né? No caso, eu sou segurado, eu faleci, alguém vai comprar lá o jazigo e vai solicitar o reembolso, e a gente vai reembolsar para essa pessoa que comprou o jazigo, né? Que adquiriu o jazigo. A Sandra Beltrão pergunta, para pais e sogros, qual o limite de idade? Sandra, Não olha tem. que excelente notícia. Funeral ampliado, que cobre pai, mãe, sogro e sogra, para essas pessoas não tem limite de idade. Isso é um mega diferencial. Inclusive, a gente tem corretores vendendo através do funeral ampliado. Tá? Então, isso tem sido nesse canto aqui, na parte, de vendo, item 2, logo aqui embaixo, ó, pais e sogros sem limite de idade. E aí beleza? A Rita de Cássia me pergunta se pode incluir jazigo no seguro já existente, se for vida individual e mulher, tem que fazer o endosso, né? E aí solicita lá para o próprio corretor Ponto Vida e Previdência, que eles já vão cliente gerar lá... ponto vida, cliente.vida@sulamérica. Isso, exatamente. Eles vão te dar uma ideia de preço, né? Se você topar, eles providenciam o endosso. Tá bom? A cobertura de funeral tem franquia, e no caso da carência, né, que o Ney está citando aí para o Covid, né? E quando é AP, tem limite de idade, já perguntaram, já respondia. Cartão cesta básica, vem uma única parcela ou mensal, no caso de falecimento, né? A cesta. Ney, eu acho que você já chegou a entrar nesse mérito, acho que não, né? Já. A cesta, na verdade, vem um cartãozinho só, não é isso, Evelyn? E vem os créditos mês a mês, né? Não é acreditado tudo de uma vez só. A gente vai pagando lá para o beneficiário, exatamente. Todo mês vai ter um crédito. O material fica disponível em algum link. Zenivaldo, a gente vai mandar para o João. O João vai disponibilizar aí na plataforma de treinamentos de vocês todos os materiais, esses, inclusive os das campanhas que estão vigentes, que o Ney também vai falar. Tá? Exatamente. Pessoal, vai estar lá no Baeta Academy, tá? Todas as nossas apresentações, documentos, campanhas, vai estar tudo lá. E em 24 horas, esse treinamento aqui, tanto via